Hoje tem jogão clássico carioca, Botafogo contra Vasco da Gama. As casas de aposta estão precificando aí uma vitória do Botafogo, mas será que a IA é isso? Será que é isso que a IA acha também? Vamos descobrir agora, tá? Vamos ver as tips aí, os palpites para esse jogo aí, Botafogo e Vasco da Gama. Vamos começar aqui pela múltipla? Bora. Vamos lá então, Botafogo e Vasco da Gama, dia 5/11/2025, 7h30. Temos uma múltipla aí com três apostas, né? A gente tem total de escanteios mais de 7,5, handicap Botafogo mais 0,25 e segundo tempo total de gols mais de 0,5. Vamos ver a análise, por que a IA está dizendo que isso aqui vai acontecer, tá? Vamos ver a análise. Tendência de escanteios alta, Botafogo somar 8,5 cantos por jogo em casa e o Vasco 10 fora. Então se a gente pegar esses dois aqui, 18,5 dividido por 2 vai dar mais ou menos 9,25, beleza? E as médias individuais, né, de 5,6 casa, ou seja, o Botafogo marca 5,6 escanteios em casa e o Vasco 3,75 fora. Quando a gente soma isso aqui, ó, dá 8, 9 e uns quebrados, beleza? Então a gente tem uma folga aí de quase 2 escanteios a mais para bater essa tip. Então, beleza, de acordo. Handicap Botafogo mais 0,25. O que isso significa? A expectativa de gols, né? Expectativa do Botafogo marcar 1,82 e do Vasco marcar 0,96. Ou seja, um placar provável aí de 2-1 para o Botafogo, ou então de 1-0, ou então de 2-0. Beleza? Então esse placar projetado aí favorece o Botafogo, ou então até 1-1 também, e aí favorece o Botafogo, tá? Nos últimos 5 jogos, o Botafogo em casa marcou 2 pontos, beleza? Ou seja, ganhou e empatou a maioria, né? De até um total de 3 pontos, ele marcou 2. Então, o Botafogo jogando em casa está muito bem. E o Vasco, fora, levando em média aí, né, expectativa de gols, né, tipo, contra o que ele vai levar de 2,05. Então, essa proteção aí é para evitar reduzir um pouquinho o risco, né? Então, essa multiplicação é como se fosse 3 chips mais seguras juntando para formar uma odd aí de 2, 2,2, alguma coisa assim, entendeu? E o segundo tempo, total de gols mais 0,5, né? Entre os 46 e 70 do segundo tempo, o mandante sofre 6 gols aí. E o visitante, né, o Vasco, marca bastante gol na última parte aí do segundo tempo. Então, o que a IA está projetando aqui? O que ela está pensando? Como o Botafogo sofre muito no segundo tempo e o Vasco marca muito no segundo tempo, a tendência aí do Vasco, né? A tendência maior do Vasco fazer um gol no segundo tempo, beleza? Então, essa é a múltipla inteligente, tá? Os fatores-chave, basicamente, quase uma repetição do que tem essa análise aqui, tá? Superioridade ofensiva, volume de finalizações, perfil de canto elevado, e enfim. Então, esse aqui, os fatores-chave, é basicamente uma complementação da análise, tá? Então, vamos ver aqui as chips, né? As simples, né? Para esse jogo entre Botafogo e Vasco. A gente tem principal, empate devolve a aposta, né? Ou seja, Botafogo tem que vencer. Se o Botafogo vencer, paga uma odd de 1,33. Se o Botafogo empatar, é devolvida a sua aposta. E se perder, aí sim você perde o valor investido aí na sua aposta, tá? Under 10,5 escanteios no jogo, né? Então, a gente já tinha calculado uma previsão de 9 e pouquinho, então a gente tem uma margem de 1, e aqui a gente tem uma margem de 2, tá? Uma folga estatística de 2, aqui uma folga estatística de 1, por isso que essa odd aqui é um pouco mais alta, porque já está mais apertada. E a tip ousada aqui, ó, mais ou menos batendo também com essa, né? Essa aqui, uma tip mais segura de mais de 0,5 gols no segundo tempo. E aqui mais de 1,5 gols no segundo tempo, tá? Vamos ver a análise aqui rapidamente também. Análise aqui principal. Placar simulado, como a gente já tinha falado ali, né? Botafogo 2-1 para o Vasco, beleza? Então vamos supor, quer jogar em placar exato? Aqui já tem um palpite aí para você. O Botafogo produz 17 finalizações e 5,76 escanteios de média em casa, com XG for Home de 1,82, ou seja, expectativa de gols de 1,82 nos últimos 5. Enfrentando o Vasco, que concede bastante também fora de casa. Então,
Vantagem territorial e chances para o mandante. Apesar da amostra curta indicar PPG fora recente alto do Vasco. Então o Vasco está jogando muito bem fora, né? O ataque do Matinho fora geralmente gera apenas 0,96, beleza? E 7 chutes em média. Então a gente tem uma disparidade bem grande, 17 finalizações contra 7, sugerindo overperformance e tendência à regressão. No cabeçalho histórico do clássico, mandantes vencem 43% e empates são frequentes, 8,30. Reforçando a proteção no empate devolve a aposta aqui, né? Draw, no bet. No jogo tradicionalmente pegado por tempo, o duelo tende a abrir tarde, tá? O primeiro tempo, então, abaixo do segundo tempo. Então, tem mais chance de sair mais gols no segundo tempo. Com o Botafogo sofrendo mais no segundo tempo, né? Concede bastante gols no segundo tempo. E o Vasco também marca muito bem no segundo tempo, tá? Taticamente, o Botafogo pressiona alto em casa, possui mais posse ofensiva e ataques perigosos, enquanto o Vasco tende a linha mais baixas fora, dificultando criar volume constante. Em termos de movimentação, o Botafogo em sexto na tabela com 48 pontos, briga por consolidar a vaga continental, enquanto o Vasco em nono, né, com 42 pontos, busca se aproximar, cenário que aumenta a necessidade de pontos do mandante. E aqui a gente não está conseguindo ainda pegar os dados dos árbitros, tá? Para essas partidas. Aqui tem algumas apostas alternativas, né? Handicap asiático, Botafogo menos 0,25. Dupla chance, Botafogo empate em menos de 3,5 gols. Faz bastante sentido também esse aqui, tá? E multigols na partida de 1 a 3 gols. Muito interessante também. E aqui a gente tem os fatores chaves, né? Que de forma mais resumida o que tem dizendo aqui na análise. Beleza? Então, alternativa, vamos direto para os fatores chaves. Ó, projeção de cantos, 9,4. Linha 10,5, folga estatística de 1,1. Tá? Então tem uma folga de 1,1. Vasco fora, pouca produção ofensiva, limitando corners a favor. Botafogo em casa, soma aí a média aqui total e a média individual, tá dando mais ou menos isso aqui, tá? O clássico tende a mais faltas e cartões, reduzindo jogadas que viram corners, e liga com média próxima de 9,85 quantos, coerente com under 2,5. Agora um pouco mais apertado, com base na média da liga, tá um pouco mais apertada essa tip aqui. Beleza? Aqui temos as alternativas. Primeiro tempo, under 5,5, escanteios. E o Botafogo vence nos cantos. Bem interessante essa aqui, né? Bem interessante. Que realmente tem uma diferença grande. O Vasco não produz tanto escanteio fora. E o Botafogo produz bastante em casa, né? Além de ter uma posse de bola mais alta e também mais finalizações, né? Tendendo aí a realmente o Botafogo vencer nos cantos, beleza? E mais de 1,5 gols no segundo tempo. Vamos rapidamente ver aqui os fatores-chave. Assimetria forte entre tempos. Segundo tempo projetado para... Então, realmente, o segundo tempo tem chance muito maior de sair gol, como a gente já tinha visto antes, né? 1,8 gols no segundo tempo e 1 gol no primeiro. Botafogo concede mais no segundo tempo e Vasco também marca mais no segundo tempo. Então, tudo isso seguindo que o Vasco, ó, tem boa chance do Vasco marcar no segundo tempo. Então, essa já seria outra tip, né? E aumento do cartão no segundo tempo, parará. Beleza? E aqui temos as alternativas. Primeiro tempo, under 1,5 gols. Tempo com mais gols, segunda parte. E mais de 2,5 gols no jogo. Beleza? Então, essas foram os palpites aí para esse clássico entre Botafogo e Vasco da Gama. Beleza? E aí? O que você me diz, jogador? Você vai fazer alguma tip dessa aqui? Alguma tip dessa fez sentido para você? Comenta aqui e diz como é que você vai fazer. Você vai fazer uma múltipla para esse jogo? Me diz aí o que você achou dessas tips. Você acha que elas estão boas? Valeu, até a próxima!